Hebreus 13, 14, verso 14, diz-nos assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que advinha, a futura. Que Deus nos abençoe. O Senhor nos conduza nessa reflexão nessa noite. Irmãos, eu quero pensar com vocês hoje, trazer uma palavra aqui para nós, acerca do tema a importância do entusiasmo na vida cristã e na vida da igreja. Essa palavra entusiasmo, ela vem do grego antigo, e é bem antigo mesmo, e significa inspiração ou êxtase provocado por uma divindade. Ou seja, para os gregos, que eram politeístas, defensores da ideia de vários deuses, alguém entusiasmado era alguém que tinha um Deus dentro de si. E quem tinha um Deus dentro de si dava uma resposta de entusiasmo. Era quando a pessoa era inspirada ou estimulada ou possuída por um Deus, e ele dava uma resposta para aqueles que estavam à sua volta. O entusiasmado, ele entrava em transe, ele poderia entrar em transe, ele poderia cair em êxtase, numa experiência religiosa poderosíssima. Para os gregos, o entusiasmado tinha o poder de fazer as coisas acontecer. Para os gregos, o entusiasmado, ele tinha a sua natureza transformada e era capaz de vencer qualquer dificuldade na vida. Qualquer adversidade que viesse, aquele ser entusiasmado, que tivesse esse vigor, essa vida dentro dele, ele enfrentava qualquer situação e ele sempre tinha em mente que seria um vencedor. Então os gregos disseram: para você vencer na vida, para você ser um vencedor, você tem que ser um entusiasta. Preste atenção que entusiasmo é diferente de otimismo, e geralmente as pessoas confundem. O otimista, ele acredita que as coisas darão certo. O otimista acredita nos projetos e que esses projetos realizados, eles vão dar certo. O otimismo está dentro daquilo que nós chamamos de pensamento positivo. Enquanto que o entusiasmo, acredita que as coisas acontecem de acordo com a pessoa. O entusiasta faz as coisas acontecer. Enquanto o otimista pensa positivo, o entusiasta faz as coisas acontecer. Ele acredita que tudo depende dele. O entusiasmado acredita na sua capacidade de transformar o mundo, de mudar situações, de agir sempre para o bem, em prol de um benefício, seja da sociedade, seja onde quer que ele esteja. Ele acredita que existe um potencial dentro dele que é capaz de fazer com que tudo dê certo. O entusiasmado acredita em si mesmo. Ainda que não haja base bíblica para pensarmos dessa forma, a Bíblia não nos deixa pensar dessa forma, que nós temos um Deus que é soberano, mas existe algo dentro do pensamento entusiasta que faz parte da vida cristã, que deve ser entendido por nós. Há pontos positivos dentro desse pensamento entusiasta que nós podemos praticar. Por exemplo, é possível se admirar, é possível se apaixonar pela igreja. Para os crentes, o entusiasmo é um estado de alegria, é um estado de arrebatamento, alguém que foi elevado, alguém que foi conduzido, é uma espécie de explosão de prazer, de satisfação. O entusiasmado é alguém que está em busca de um interesse, está em busca de um resultado, ele tem um prazer intenso, uma consagração ardente, uma paixão que busca a expansão do reino de Deus. O entusiasta no reino, ele busca o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, ele procura colocar empenho nisso, ele consagra-se ao Senhor, ele sabe que o Senhor está agindo nele, ele não espera as coisas melhorarem para agir. Preste atenção, um dia Moisés escolheu 12 homens para que eles dessem uma espiada na terra prometida, e quando eles retornaram, eles trouxeram um relatório. 10 deles disseram: realmente a terra é boa, mana leite e mel, o fruto da terra é produtivo, é bom, entretanto lá nós vimos gigantes, os homens que consomem os moradores das suas circunvizinhanças. Então, eles primeiro começaram com um relatório positivo e acabaram infamando
a terra, terminando com um relatório negativo. Isso criou um pânico no arraial, isso criou um pânico no meio do povo de Israel, e começaram a se desesperar. Entretanto, dos 12, Josué e Caleb acabam levantando-se e dizendo: olha, se nós realmente confiarmos no Senhor, nós devoraremos esses gigantes como se eles fossem um pão. Então, esses homens têm algo a nos ensinar. Eles estavam entusiasmados com a terra, eles estavam entusiasmados com a vitória, eles estavam entusiasmados com aquilo que eles poderiam realizar na força do Senhor. Então, o entusiasta não espera as coisas acontecer. Talvez os 10 espias estivessem esperando que primeiro Deus destruísse aqueles povos, Deus mesmo fizesse cair fogo do céu, abrir a terra, consumir aqueles inimigos, aqueles gigantes, e depois eles tomariam posse da terra. Mas Deus usa Josué e Caleb para dizer: olha, não importa a dificuldade, não importa o tamanho dos gigantes, não importa a força desses homens, se Deus estiver conosco, nós vamos ser mais do que vencedores. Então, o verdadeiro entusiasta, ele confia no Senhor, porque sabe que ele é um instrumento na mão de Deus. O entusiasta no reino de Deus, ele se congrega, ele se une a outros, ele acredita nos outros, e acredita na força que vem do seu Deus. Ele não se isola, ele não vive sozinho. Irmãos, o crente, ele precisa entender a verdadeira razão do entusiasmado. Porque ele precisa pensar como crente que é possível vivermos assim. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Às vezes nós esquecemos esse detalhe. A mesma ideia que vem do grego antigo, que vem do politeísmo, é algo natural na nossa vida. Observem que um dia o poeta disse: olha, o Espírito Santo está em você, ele se move em você, ele age em você até com gemidos o quê? Inexprimíveis, diz a música. Então, aqui tem uma pergunta que eu quero deixar para vocês: e por que o entusiasmo é fundamental para a fé cristã? Por que o entusiasmo é fundamental para a igreja? Resposta: porque o entusiasmo é a prova de que somos filhos de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. O entusiasta do reino, ele rompeu com o mundo. Olhem o texto base que nós usamos: porque nós não temos aqui cidade o quê? Permanente. Esse mundo não tem nada a ver conosco. Nossa verdadeira cidade não é Manaus. Amamos a nossa cidade, vivemos aqui, né? Há poucos dias atrás comemoramos o aniversário dela, mas nós buscamos uma cidade melhor, nós buscamos uma cidade futura, nós aguardamos a nova Jerusalém que vai descer dos céus. Ao ser convertido a Cristo, a nossa vida mudou, a nossa maneira de pensar mudou. O apóstolo Paulo diz: olha, esqueçam as coisas daqui, pensem nas coisas lá do alto. Ao ser convertido, o coração do crente, ele se aparta desse mundo, ele se desliga das coisas desse mundo, ele se divorcia das paixões oferecidas pela cidade terrena. O crente é alguém divorciado dessas ideias, das crenças, das práticas desse mundo. Nossos valores são outros, nossa forma de vestir é outra. A nossa forma de vestir visa bom senso, a nossa forma de vestir visa decência, a nossa forma de vestir é resultado de santidade. O verdadeiro crente não está preocupado com moda, está preocupado com como os outros seguem as suas ideologias. Eu fico pensando que às vezes tem um grupo de gente que fica fissurado atrás de moda e não sabe que a maioria desses estilistas que ditam a moda são homossexuais, são homens vendidos ao inimigo, rendidos ao diabo, e que acabam criando modelos dos quais as pessoas vão usar para vir ao culto, para cultuar ao Senhor. Então, os nossos valores são outros, a nossa maneira de pensar é outra, a nossa maneira de vestir é outra, a nossa maneira de falar é outra. Os nossos assuntos são outros, irmão. Nós não temos como conversar, discutir assuntos mundanos. Nós não conversamos futilidades, imoralidades. Nós não usamos palavras desonrosas uns com os outros. Nós não usamos palavrões. Se alguém se diz crente e usa palavrão, deveria começar a rever isso aí, porque o apóstolo Paulo disse: não saia da sua boca nenhuma palavra torta. A nossa palavra deve ser boa, temperada com sal, para edificação, para trazer crescimento espiritual para as pessoas.
para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não conversamos futilidades, os nossos relacionamentos são diferentes, há respeito, há limites nas nossas relações. Os crentes, eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro, eles foram santificados. A nossa mente não deve ter impureza, segundo as intenções. Os crentes, eles não alimentam a esperança nessa terra. Esse mundo não tem nada a nos oferecer. Esse mundo jaz no maligno. Essa terra não tem jeito. O apóstolo Pedro diz que essa terra ela está entesourada para o fogo. Uma hora ou outra, Deus vai queimá-la. Nós esperamos novo céu e nova terra. Por isso que o verdadeiro crente, ele rompe com esse mundo. Ele rompeu com esse sistema mundano. Os crentes aguardam a nova Jerusalém que há de vir. Eles sonham com essa cidade que há de vir. O verdadeiro crente, pelo menos, deve sonhar com isso. A prova, irmão, de que a teologia da prosperidade, essas novas teologias são falsas, mentirosas e heréticas, é muito simples de você entender, porque a teologia da prosperidade e essas outras teologias, elas fixam o homem nesse mundo, enraizam o homem nessa terra. Os crentes são levados a buscarem as coisas desse mundo, os tesouros dessa terra. Os falsos mestres ensinam novas teologias com o objetivo de prender o coração dos crentes a esse mundo, a essa terra. Jesus disse: olha, tome cuidado com aquilo que você tem como tesouro, porque onde está o tesouro, ali estará também o seu coração. Então o crente, ele é alguém separado, ele é alguém divorciado. Ele não tem a preocupação de buscar ser mais do que ele é. Ele não deve ter a preocupação de querer ser rico, de querer ter bens, de querer ter prosperidades fora do normal. Não é errado você ter suas coisas normais, concordo com você, mas você se matar para querer ser rico, acreditar que pelo fato de Deus ser o dono do ouro e da prata, você vai acreditar numa palavra maléfica que vai prender você a esse mundo. Jesus Cristo disse: olha, não acumulem para vocês tesouro nessa terra. O apóstolo Paulo disse: olha, os que querem ficar ricos, eles caem em tentações e ciladas. Então é melhor ficar com a palavra de Jesus. Gente que se mata atrás de querer ficar rico, cai em tentação, cai em cilada, vive em busca dessas prosperidades e acabam sendo presas fáceis na mão do inimigo. Jesus disse: não ajuntem, não acumulem. Irmãos, essa palavra acumular, ela é terrível, porque quando a gente começa a acumular, depois a gente está com um monte de lixo na vida e não sabe mais como se livrar dele. Um exemplo muito interessante, tem um programa aí na TV chamado Acumuladores Compulsivos. Gente que vive em meio ao lixo e não consegue perceber que vive em meio ao lixo, que vive mal, que vive oprimido, que vive possuído por um estado de ter que não significa absolutamente nada. Aqueles que ainda não foram verdadeiramente convertidos a Jesus vivem isso, tem um lixo espiritual habitando as suas almas, seus corações, e eles acham isso normal, não conseguem se livrar disso. Bens e riquezas, quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. Quanto mais as pessoas têm, mais elas estarão presas a esse mundo. Quem possui o seu tesouro nesse mundo está preso a essa terra, vive sonhando em conseguir cada vez mais. Vocês lembram do rico insensato? Ele olha, vê a produção maior do que a sua capacidade de armazenar, e ele diz assim: eu vou derrubar os celeiros, vou fazer outros maiores e eu vou ganhar mais. Ele poderia ter dito: eu vou recolher a minha safra, guardar nos celeiros, e aquilo que sobrar eu vou ajudar outros, eu vou atender aos pobres, eu vou atender aos necessitados. Mas não, o objetivo desses seres humanos é sempre ter mais, é sempre angariar mais. Agora, vocês sabem por que os pagãos adoravam os ídolos? Vocês sabem por que os homens adoram ídolos? Sabem por que fazem oferendas? Sabem por que eles mutilam seus corpos? Sabem por que eles até sacrificavam os seres humanos? Um dia eu disse para vocês aqui que a razão de a água do Nilo se tornar em sangue é para que os egípcios vissem quantas crianças foram jogadas e mortas lá, para que eles tivessem uma boa safra, para que eles tivessem produção, para que eles fossem ricos. Então Deus os fez olhar para o rio e ver que o sangue de seus filhos estava lá. A água era impossível consumir por causa do sangue derramado de forma brutal. Agora,
Por que eles faziam esse tipo de sacrifício? Porque eles queriam riqueza, porque eles queriam prosperidade. Os pagãos idólatras, eles não se preocupam com salvação. Às vezes nós falamos da doutrina da eleição, falamos de predestinação, e tem alguns crentes que acabam se revoltando contra Deus. E aí eles ficam preocupados, bem mais o ímpio lá fora, né? Como é que fica? Como é que pode Deus, né, chamar uns e não chamar outros? E geralmente eu faço uma pergunta: você já viu algum ímpio preocupado com a salvação dele? Não. Observe como é que começa o domingo de manhã. Geralmente a negada já está com a cerveja gelada, já está preocupado em acender o fogo, fazer seu churrasco, outros irem à praia, seguirem os seus pensamentos, suas ideias, os seus prazeres. Eles não estão preocupados com a salvação. E aí vem algumas pessoas querendo julgar Deus por causa disso. Irmãos, nós servimos ao Senhor porque Deus nos selou com o seu Espírito. Senão nós estaríamos também acumulando lixo espiritual no nosso interior. Então os pagãos, eles eram idólatras porque eles queriam prosperidade, eles queriam riqueza. Eles não se preocupam com a salvação, com o futuro de suas almas. Eles acham que suas obras garantirão uma vida, um bem-estar nos céus. Os pagãos e idólatras, eles querem riqueza, eles buscam prosperidade. Eu não tenho nenhuma pena, nenhum dó desse pessoal que lota aí Universal, que lota Internacional da Graça, que lota aí a Mundial. Eles não estão atrás de servir ao Senhor, eles estão atrás de algum tipo de benefício. Eles são pagãos espirituais. Eles querem lá só ter saúde, prosperidade, riqueza. É isso que eles estão atrás. A teologia da prosperidade transformou a igreja cristã em pagã, transformou o cristianismo em pagão, aliou o cristianismo ao paganismo. Essas novas teologias prendem o coração das pessoas a esse mundo. E uma das coisas que mais Jesus alertou: vocês não são desse mundo. Não tentem ser amigos do mundo, esse mundo vos odeia. Não busque a amizade desse mundo. O que Paulo disse? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você quer viver dentro de prosperidade, você quer riqueza, se você quer servir esse mundo, você vai se tornar inimigo de Deus. Nós devemos pensar nas coisas lá do alto, aonde Cristo vive. A nossa cidade, ela não é mundana, ela não é terrena, ela não é pagã. Nós aguardamos a Nova Jerusalém. Temos que viver nesse mundo o melhor possível, isso é lógico. Precisamos ser cidadãos como todos os outros, não é? Comprar, pagar, viver, ter o nosso lazer. Entretanto, nós não podemos esquecer que nós não somos desse mundo. Nós não podemos ficar raízes aqui. Nós não podemos manter o nosso coração nas coisas desse mundo. E o melhor lugar para nós aprendermos a viver para Deus, irmãos, é aqui na igreja. É no templo do Senhor. A cidade celestial, enquanto ela não chegar, o melhor lugar para nós estarmos é aqui, na casa do Senhor. É na igreja que Deus nos dá alento. Preste atenção, nós estamos num ambiente fechado, silencioso. Estamos num lugar protegido. Estamos sendo alentados na nossa alma. Estamos sendo alimentados espiritualmente. Deus está falando conosco. Então, melhor lugar para estarmos enquanto a Nova Jerusalém não chega é aqui. Nós não sabemos nem o que está acontecendo lá fora, porque nós estamos aqui com um compromisso. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. É a igreja que nos faz respirar fundo para continuar a jornada. É na igreja que nós esquecemos essa luta diária que nós sofremos durante a semana inteira. É na igreja que nós alegramos o nosso coração, que nós temos a nossa mente alimentada pelo Espírito Santo. Irmãos, isso exige uma igreja madura, unida, servindo ao Senhor com alegria. Isso envolve presença. Isso significa que você deve estar aqui. Nós somos um só corpo em Cristo. Todos os membros são necessários e são importantes. Não troque essa relação, essa comunhão por nada nesse mundo. Recentemente eu falei para vocês que a palavra epsinagogue, usada para a nossa reunião, diz respeito a uma reunião celestial, de seres que não são desse mundo, são pessoas que nasceram de novo, são membros do corpo de Cristo.
Graças a Deus que ninguém saiu correndo. Isso envolve então presença, irmão. Aqui, é necessário estar aqui. O apóstolo Paulo, falando sobre a igreja, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Não dá para você se sujeitar uns aos outros em casa. Hoje em dia inventaram um cultinho do YouTube, né? Bota lá o cultinho do YouTube. Irmãos, não foi isso que Deus projetou para a sua igreja. Culto envolve presença. Culto requer união. A igreja exige perdão mútuo. Nós temos que perdoar uns aos outros. Devemos desenvolver uma relação pacífica dentro da igreja. Aqui não é minha casa, as coisas não devem acontecer do meu jeito. Todas as vezes que alguém tenta ter a igreja do seu jeito, como se fosse a sua casa, ele acaba criando problemas. Eu tenho que buscar as coisas que trazem paz e bênção para a vida da igreja em geral, para o corpo de Cristo. As nossas amizades aqui dentro devem ser as mais fortes possíveis, porque elas devem estar baseadas na pessoa de Jesus. E Jesus disse assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Então é um relacionamento sólido. Nós não podemos vir aqui, irmãos, apenas para prestar um culto particular, individual, como se eu não fizesse parte desse culto. Não é algo separado. Nós somos um só pão em Cristo Jesus. A igreja é um corpo, todos os membros são importantes, são necessários, são de Cristo. Não se diminua, não se menospreze. Nós não podemos menosprezar a igreja de Cristo. Ele comprou com seu sangue. Às vezes nós tratamos a igreja, sabe, com menosprezo. Nós não pagamos um preço, a gente não, sabe, não se sacrifica, não dá a mínima, enquanto Cristo deu a sua vida pela igreja. Não é certo vir aqui dar uma passadinha, ver os irmãos, dar um tchauzinho e ir embora, ficar 2, 3 semanas sem aparecer aqui. Não é correto isso. Como membro do corpo de Cristo, eu tenho que conhecer os irmãos, eu tenho que saber o nome dos irmãos, eu tenho que saber quem são, por que são meus irmãos. Não são estranhos, são meus irmãos. A igreja começou em Jerusalém com os crentes se reunindo no templo, com alegria, com prazer. Eles estavam juntos, havia prazer em comerem juntos. Eles saíram do mundo romano, eles foram livres do paganismo, eles se livraram do tacão do imperador. Eles não mais deviam o seu senhorio para devoção a César. Agora eles tinham Cristo. Cristo era o Senhor da vida deles. Eles estavam juntos, eles caminhavam juntos, eles serviam juntos, eles não viviam isolados, eles compartilhavam suas necessidades uns com os outros. Eles cumpriam o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros. Se você tem uma carga pesada, não guarde com você. Faça 2 coisas: jogue nos ombros de Jesus, lance sobre ele, divida com os irmãos. Deus colocou você aqui para você aprender a dividir a carga, para você abrir seu coração. Sempre vai ter alguém aqui que vai orar por você, sempre vai ter alguém aqui que vai dedicar amor, carinho por você. Então eles oravam, eles conviviam, eles suportavam uns aos outros, eles mostravam para o mundo que eles estavam unidos, que eles eram novas criaturas, que eles tinham uma nova disposição para viver. Eles sabem qual a maior razão que eles levaram eles a ter esse estilo de vida? Qual a maior razão que levaram com que a igreja de Jerusalém desenvolvesse esse estilo de vida, de amor, de dedicação, de consagração? Havia um pensamento único na vida deles. Por que eles viviam assim? Porque Cristo morreu por nós, porque Cristo morreu por eles. Efésios 2,14 diz assim: que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ele derrubou a parede da separação que estava entre nós. Irmãos, não existe mais separação entre nós, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para amar você, eu sou livre para te aceitar, eu sou livre para conviver com você. A nossa união, ela é resultado do sacrifício de Cristo. Nós nos amamos, nós somos crentes porque Cristo morreu por nós. A igreja existe porque Cristo morreu para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos pelo mundo. Por que nós somos salvos? Porque Cristo morreu por nós. Por que recebemos o perdão de Deus? Porque Cristo morreu por nós. Por que temos paz com Deus? Porque Cristo morreu por nós.
Por que temos esperança na glória eterna? Porque Cristo morreu por nós. Por que a igreja realiza projetos missionários? Por que a igreja se envolve com missões? Por que a igreja presta assistência social? Porque Cristo morreu por nós. A igreja precisa pregar Cristo crucificado, a mensagem que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que nós somos um só corpo, um só povo em Cristo? Porque Cristo morreu por nós. Porque nós devemos amar uns aos outros? Porque Cristo é o maior exemplo de amor. Ele morreu por nós. Por isso, nós devemos viver com entusiasmo. O Espírito Santo está em você. Ele se move em você. Viva com entusiasmo. Viva com alegria. Sirva a Deus com prazer. Dê o máximo que você pode. Consagre-se. Entregue-se ao Senhor. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame a igreja do Senhor. Cristo morreu por ela. Cristo se sacrificou por ela. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o para a glória de Deus. Faz com entusiasmo, porque Cristo morreu por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.